dia, meus irmãos. Eu sou o Tomás e estamos aqui na EBD de hoje para estudar a lição muito importante para vocês. E eu sou o irmão Fábio. É um prazer estar aqui novamente, pela graça de Deus, para poder ministrar o ensinamento que o Senhor nos concedeu. Iniciaremos o estudo de hoje da primeira lição da revista Uns aos Outros. Uma revista cheia de coisas importantes para a igreja, que nós começaremos a iniciar no dia de hoje falando sobre mutualidade. E esse tema é importante para o dia da igreja no dia de hoje. Ok. Mutualidade é um dos temas que me saltaram os olhos. É através da mutualidade que nós, como igreja, temos a oportunidade de expressar o amor de Deus e de várias formas. Vamos começar o estudo. Bom, o alvo da lição, meu Fábio, é levar para o aluno a capaz de saber, entender que o crente não pratica a mutualidade, não é promotor da paz, da harmonia e da fraternidade. Prestem bem atenção, meus irmãos. Aquele que não pratica a mutualidade está deixando de promover vários cultos na igreja. Sentir é desejar ser um instrumento útil para promover a mutualidade. Empenhar-se a fim de exercitar seus dons em benefício do corpo de Cristo. Qual é o valor de uma pessoa, irmão Fábio? Conversando lá em casa, a minha esposa chegou de forma bem resumida que ela não tinha como mensurar. Tamanho é o valor que uma pessoa tem, ela não teve como explicar uma mensuração do tamanho da importância que o amor tem. A palavra fala que uma só alma é mais importante que o mundo inteiro. Interessante trabalhar na questão da mutualidade da igreja é nós separar mutualidade e comunhão, um simples fato de reunirmos para tomar um café, para almoçar, é muito mais do que isso. A mutualidade, a comunhão, é entender que, primeiramente, em Deus, que foram comprados pelo sangue de Jesus, e Jesus nos pediu para que nós vivêssemos em harmonia e união, para que, através do Espírito Santo, nós possamos usar outras pessoas também a chegar a esse evangelho. Isso, amando uns aos outros. Já que entendemos que uma pessoa tem um valor inestimável, imensurável, e a igreja do Senhor Jesus Cristo, quanto que representa? Uma outra situação, a pessoa me responde da seguinte forma: imagine que uma só pessoa tem um valor que não tem como mensurar. Agora, pensemos de forma muito clara a igreja que tem inúmeras pessoas de tamanha importância. A igreja, no meu ver, tem um valor para lá de inestimável, porque lá está as joias preciosas de Cristo, as pessoas que nós amamos, os nossos irmãos, pais, filhos, irmãos em Cristo. Interessante, é uma preocupação de Jesus para os seus discípulos, A preocupação de que todos estivessem em um corpo, em unidade. Então é importante nós lembrarmos que aqui na igreja o que nos une é Jesus Cristo, o nosso Senhor. Amém. A terceira. Será que ela não é afetada por essa crise de relacionamentos? Essa crise de relacionamento do mundo. A igreja é afetada? Essa é a pergunta. Sim. No nosso estudo, e é interessante também, meus irmãos, que essas perguntas vocês vão respondendo pelo chat para que haja interação maior praticando a mutualidade, mesmo em tempo de pandemia, usando a tecnologia. Mas em resposta à terceira pergunta, sim, a igreja é afetada e de muitas formas, principalmente quando a mutualidade não está presente. Exato. Porque a influência que nós trazemos do mundo para dentro da igreja, as questões econômicas, questões financeiras, as brigas que tem lá fora, e trazendo para dentro também que é repetitiva essas questões. Nós não gostamos do irmãozinho porque nós somos diferentes, nós não relacionamos com o outro porque ele é da outra classe social. E isso, Jesus não ensinou para a gente, nós pediu para que todo o corpo, como nós vimos em Coríntios, que o braço se manifesta também com a perna, e a cabeça se manifesta com o olho.
Então, o corpo de Cristo tem que ser um. Isso daí. Quarta pergunta. E o que a Bíblia propõe para que a comunhão não sofra a crise no mundo? Isso aí. Vai respondendo. Escreva aí que nós estaremos acompanhando a essa lição. Inclusive, lembrar que esse tema nós vamos estar falando vários domingos sobre a questão da comunhão. É importante que você escreva para nós podermos interagir também aqui com a nossa lição. São quantas lições? São 17 lições. Essa é a inicial. São mais de 16 lições que vão falar sobre comunhão nesse estudo do livro Uns aos Outros. E a sua opinião é de suma importância, porque vocês colocando a opinião de vocês, vão estar praticando mutualidade, trazendo conhecimento e a experiência que vocês têm acerca do nome de Cristo. Tem aqui, a resposta está nos chamados imperativos da mutualidade. O que são e onde devem ser praticados e o que vamos estudar nessa lição? Mutualidade. O que é mutualidade cristã? Essa revista não irá tratar todos os imperativos da mutualidade, por questão de espaço, mas relacionamos a seguir uma divisão proposta por Vale para tratarmos o conhecimento deles. É bom citar que o Novo Testamento cita 33 casos de mutualidade. E nós vamos estudar aqui somente 16 nessa lição dessa revista. Então, hoje nós estaremos abordando alguns temas que o irmão Fábio vai mostrar aqui para os irmãos que nós vamos estudar. Os discípulos valorizam relacionamentos. Aqui estão os imperativos. Amem-se uns aos outros. João 15:12 e Romanos 12:10. Se os discípulos valorizam o relacionamento, obviamente a igreja de Cristo deve se amar uns aos outros. Valorizando os relacionamentos. Aceitem-se uns aos outros, exemplo de Romanos 15:7. Como o irmão Tomás falou, sobre as questões de diferença, porque o irmão pensa diferente ou porque eu acho diferente, a gente tem que suportar e amar e aceitar uns aos outros como eles são, porque Deus não faz acepção de pessoas. Salvem-se uns aos outros. Quarto, tenham igual cuidado uns pelos outros. Sujeitem-se uns aos outros e suportem-se uns aos outros. Qual é a mutualidade cristã? O que é a mutualidade de conjugação? O discípulo protege o corpo contra a poluição e a infecção. Sabemos que a falta de mutualidade pode trazer prejuízos à igreja, como já foi perguntado nas 4 questões anteriores no início. A falta de mutualidade pode trazer danos, muitas vezes irreparáveis, como aqui no sobrevivente, poluição e infecção. Como se retrata isso? Não tenham inveja um dos outros. Olha a poluição que saiu, a infecção. Deixe de julgar uns aos outros. Não julgueis, para que não sejam julgados. Exatamente. Não se queixe um dos outros. Não fale mal um dos outros. Guardemos nossa língua. Temos 2 orelhas e uma boca. Falemos menos. Não mordam e devorem uns aos outros. E o que é não morder e não devorar uns aos outros? Gente, quando a gente deixa de ser mútuo e dar atenção, amar o irmão, aceitá-lo, congregá-lo, nós estamos destruindo oportunidades únicas que Deus nos deu de vê-lo frutificar e de usarmos como corpo para frutificar na vida dele. A perda é irreparável. Os discípulos protegem o corpo também da contra-poluição e infecção. Não provoquem uns aos outros. Não mintam uns aos outros. Confessem os seus pecados uns aos outros. Perdoe-se mutuamente. E lembrando, o perdão, ele traz o primeiro benefício para quem concede. Vamos colocar esse imperativo em prática. E a terceira particularidade da mutualidade cristã é os discípulos contribuem para o crescimento uns dos outros. Como você está contribuindo para o crescimento da igreja? O meu crescimento de Tomás, o de Paulinho, o de seus familiares.
edifiquem-se uns aos outros, ensinem uns aos outros, encorajem uns aos outros, aconselhem uns aos outros, falem entre vocês com salmos, hinos, cânticos espirituais. a prática da palavra. E quarto, os discípulos servem uns aos outros. Sirvam-se uns aos outros. Levem os fardos pesados uns aos outros. Sejam mutuamente hospitaleiros. Sejam bondosos uns para com os outros. Orem uns pelos outros. Comunhão é compartilhar o que somos e o que temos com o próximo. Então, esses imperativos nos dão a direção certa e segura sobre o que devemos e o que não devemos fazer no corpo. A prática da mutualidade na igreja local. A mutualidade e os ministérios da igreja. E aqui, meus amados, uma atenção muito importante. A mutualidade, com esses imperativos todos, elas precisam ser aplicadas através da instrumentalidade nossa, nos ministérios da igreja. Pois através desses ministérios, a gente continua o trabalho do Senhor, a gente alcança vidas, nós nos congregamos, planejamos aquilo que podemos fazer de melhor e precisamos fazer no corpo de Cristo. Correto. Além do ministério, nós temos também a mutualidade e os dons espirituais. Como estamos usando os nossos dons? Exatamente. Se Deus nos concedeu o Espírito Santo um dom de cantar, nós temos que usá-lo, esse dom, para chegar também a outras pessoas. Se Deus deu um dom para que nós possamos cuidar de pessoas, é através desse dom que nós podemos também contribuir com a mutualidade da igreja. Isso daí. Terceiro, a mutualidade e os grupos pequenos. A comunhão, a mutualidade, eu vou falar um pouco rápido, de forma breve, sobre comunhão. O Salmo 133 é um dos menores que tem na Bíblia, mas ele tem uma profundidade enorme. Lá fala que quão bom e quão agradável é que os irmãos vivem em comunhão. E muitas vezes o prejuízo é grande, nós perdemos. Por quê? Na comunhão, o Senhor fala que ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. A bênção não é necessariamente aquilo que nós queremos, mas aquilo que nós precisamos. E perdemos quando deixamos de ter comunhão e deixamos de praticar a mutualidade. O autor da lição nos reflete algum ponto importante. A questão da comunhão. Nós não podemos ficar presos a somente vir à igreja ao culto aos domingos. Ele pede para que nós possamos exercer a questão dos grupos pequenos. É o nosso norte que nós temos. Infelizmente, nos tempos de pandemia, nós temos outra forma de aproximar dos irmãos através do grupo pequeno. É pegar o celular e fazer uma ligação. Meu irmão, como está você? Sei que está difícil, mas nós estamos em contato uns com os outros. Os irmãos estão praticando esse tipo de mutualidade nesse período de pandemia. Nós estamos fazendo contato com nossos irmãos, nós estamos descobrindo, saber o que está passando aquele irmão com a enfermidade, com a doença na família, com uma dificuldade, seja financeira ou de locomoção, dificuldade de comprar alguma coisa. Você já colocou à disposição para o irmão da igreja para que resolva alguns problemas que alguns irmãos têm dificuldade? É essa a preocupação da Bíblia, que Jesus fala, que nós devemos cuidar uns dos outros também. Aqueles irmãos que estão iniciando na fé. Que eles ainda precisam, para se tornar discípulo, eles precisam passar com o meu pequeno alimento, um alimento macio, colocado na boca da criança, para quando ele chegar na fase adulta, ele também vai fazer a mesma coisa que ele aprendeu. Isso é mutualidade. É a questão da reciprocidade, Fábio. Eu estou fazendo com o irmão Paulo aquilo que o irmão Fábio me ensinou e que Fábio aprendeu de outro e de outro. Essa é a mutualidade. É você dar as mesmas condições àquela pessoa que precisa de Jesus Cristo que você um dia teve. É muito importante. De forma muito breve, meu irmão, receber uma ligação do irmão, já que na minha pandemia a gente não pode ter o contato direto, é fundamental.
uma família ligou lá para casa, como o irmão Tomás falou, e nós nos reunimos em um momento de oração através da tecnologia. E eles estavam preocupados conosco e naquele momento tivemos a oportunidade de orar uns pelos outros. Nós nos víamos. Aquilo foi um amor. Eu sei que os irmãos nos amam. Todo mundo se sente amado de alguma forma. Mas a importância de você ligar para alguém e perguntar como ele está, isso é imprescindível. Isso é exercício do amor. O quarto tópico é a mutualidade e o discipulado. Vimos que Jesus, o principal papel que ele fez foi ensinar os seus discípulos a aprender aquele conhecimento da água, para que depois possa retransmitir a outras pessoas. Essa é a comunhão que Cristo nos ensinou, que nós façamos discípulos. Isso aí. Aplicação. Gente, discipulado, através do estudo, nos mostra o seguinte significado. É um processo de tomar criancinhas espirituais, educá-las e levá-las a um estado de maturidade e adulta comunhão com Cristo e de serviço eficiente na igreja. Só um instantinho. Aplicação fala sobre discipulado. Mutualidade é discipulado. Eu estava tendo esse entendimento na hora que eu estava fazendo o estudo, de que se o discipulado é o processo de um irmão me favorecer, me admoestar, me ensinar, me educar e de me fazer crescer espiritualmente, isso é uma das mais puras práticas de mutualidade. E isso precisa ser tratado de forma contínua na igreja. Não importa o tempo de igreja, não é, irmão Tomás? Nós sempre precisamos de uma palavra. E para concluir, se em sua igreja houver alguma ou algumas das características a seguir, veja, tristeza coletiva, sentimento de desilusão e vazio com o seu irmão, falta de interesse pelas coisas do outro, falta de diálogo, falta de comunicação efetiva, desinteresse pelas atividades da igreja, mau humor e tensão, sentimento de solidão e de incompreensão, ridicularizações e sarcasmos generalizados, falta de entusiasmo. Só um instantinho. Precisamos mostrar o entusiasmo de trabalhar para Cristo, não só para o povo. A forma como nós trabalhamos para Cristo, muito apática ou de forma entusiasmada, vai estar impactando vidas lá fora, para que as pessoas possam ver algo diferente. Porque se você trabalha com alegria na igreja, as pessoas podem também ser, digamos assim, incentivadas a vir conhecer por que aquela pessoa é tão entusiasmada, por que é tão alegre, por que é tão diferente. Precisamos ver diferença no mundo. Falta de fé, vida espiritual individualizada, insultos e grosserias, atividades paralelas, frequentes discussões, ausências sem justificativa, meus irmãos, vida de egoísmo e individualismo, não compartilhamento de vida, falta de atenção, ausência de perdão, indisposição para a hospitalidade, inveja, questionamento da autoridade do líder, murmuração sobre atividades e programa, ausência de comunicação em relação pessoal e formal, extraculto, prioridades profissionais ou de lazer acima da igreja, comparações a respeito de outras igrejas e maledicência generalizada. Nessa última, pode botar, irmão? Se a gente, como igreja, compara a outra igreja como se a outra tivesse melhor com a nossa, nós estamos falando mal de nós mesmos. Se algo tem diferente que lá fora em outra igreja está melhor, a diferença, a mudança tem que começar em mim. Finalizando, então sua igreja precisa estudar os imperativos de mutualidade. É isso aí, meu irmão. Uma mensagem limpa nesse momento de
de reflexão no estudo da EBD. Se nós entendemos e percebemos situações como essa no nosso corpo, nós precisamos praticar os imperativos da mutualidade para que esse corpo seja cada vez mais um corpo saudável espiritualmente. Vamos assistir um breve vídeo e nós retornaremos para fazer as orações finais de nossa vida. Isso daí. Mutualidade. Qualidade ou estado do que é mútuo. Reciprocidade. Saudai-vos uns aos outros, suportando-vos uns aos outros. Consolai-vos uns aos outros. Sedes bondosos uns aos outros, perdoando-vos uns aos outros. Exortai-vos uns aos outros e edificai-vos uns aos outros, servindo uns aos outros. Honra uns aos outros. Lavar os pés uns aos outros. Não nos julguemos mais uns aos outros. Recebei-vos uns aos outros. Admoestai-vos uns aos outros. Ensinai-vos uns aos outros. Consideremo-nos uns aos outros. Confessai os vossos pecados uns aos outros. Amemos uns aos outros. Saudai, suportai, consolai-vos, sedes bondosos, de graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou. O meu mandamento é este: que vos ameis Eu estava condenado, uns aos outros, mas agora pela cruz, assim como aleluia, eu fui eu vos reconciliado. amei. Oh, pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu. Bom, meus irmãos, é uma alegria. Nós tentamos fazer essa EBD de forma mais dinâmica, porque é o início de vários estudos que eu sei que vai enriquecer a igreja. Então, se envolvam, estudem antecipadamente, sabe? Pratiquem, tentem praticar, a começar dentro de casa, com você mesmo. Pergunte se você não está em falta de algum imperativo desse, para que a sua vida possa estar melhor e você possa impactar cada vez mais as vidas dos outros, com o amor que Jesus Cristo já nos deu. Vamos orar encerrando, pedindo a Deus a intercessão por esse motivo principal na nossa igreja, que é a mutualidade. O nosso pedido de oração hoje é que a igreja pratique a mutualidade com a excelência, que ela possa exercer essa mutualidade com excelência, pois só assim nós poderemos impactar vidas. E foi para isso que nós fomos chamados, para o Evangelho. Vamos orar. Pai, te somos gratos, Senhor, mais uma vez, pela tua misericórdia para conosco, por nos usar como instrumentos seus, apesar de nós mesmos. Sabemos, Deus, que mutualidade é base no corpo de Cristo, é base da igreja. Por isso, Senhor, nós oramos aqui, te suplicando em nome de Jesus, para que o Senhor vê se há algum caminho mau em nós e nos guie pelo caminho eterno, nos dê entendimento, sabedoria, abra nossos olhos para que possamos ver, nos dá entendimento para entender a importância da prática da mutualidade no corpo de Cristo. Para que essa mudança, Senhor, comece primeiro em nós, para depois possamos já mudados, já melhorados através do teu Santo Espírito, a gente possa impactar vidas, porque foi para isso que nós fomos chamados. Nós somos chamados por uma missão,
E a mutualidade, ela tem que estar constante. Por isso que suplicamos, Deus, compadece de nós e nos abençoa, Deus, nos incentiva a prática da mutualidade, que é a prática do teu amor. Nós te suplicamos e agradecemos, Senhor, no santo e poderoso nome de Jesus. Amém.